Olá, queridos internautas, a paz do Senhor, no ar pela TV CPAD, o seu programa Teologia em Foco. A sedução das novas teologias e arminianismo, a mecânica da salvação, são obras escritas por nosso entrevistado de hoje no seu Teologia em Foco. Estamos recebendo o pastor Silas Daniel, editor-chefe do setor de jornalismo da CPAD. Pastor Silas, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gilberto. É um prazer estar participando desta edição, deste abençoado programa Teologia em Foco. O foco de nossa entrevista de hoje é idolatria. Vamos ao foco? Pastor Silas, historicamente, quando foi e como foi que se estabeleceu a idolatria no seio da igreja cristã? A idolatria ela surge no seio da igreja a partir do quarto século. Ali nós temos o início da coisa, né? Havia acabado a perseguição aos cristãos e começa a ocorrer entre alguns cristãos em algumas regiões um excesso de veneração aos santos e mártires daquele período anterior. Isso começa a crescer, a avançar, inclusive nós encontramos em alguns pais da igreja, escritores eclesiásticos desse período, uma crítica contundente, forte, a esse excesso de veneração aos santos e mártires, ao ponto de as pessoas venerarem as relíquias dos mártires, ao ponto de as pessoas venerarem os ossos dos mártires. Outras pessoas vão encontrar alguma justificativa para isso. Por exemplo, uma justificativa clássica é lembrar daquele episódio daquele soldado que, ao ser sepultado no mesmo túmulo onde estavam os ossos de Eliseu, ao tocar os ossos de Eliseu, ele é ressuscitado. Então, esse texto é lembrado por defensores desse culto às relíquias dos santos e também a doutrina bíblica do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, como costumamos dizer na teologia. E o fato de sermos o corpo de Cristo implica que cada um de nós é uma parte desse corpo. Logo, cada um de nós, de alguma forma, detém um pouco da glória desse corpo, vamos dizer assim. De maneira que um santo mártir, um santo homem que morre, ele tem nos seus restos ali mortais um pouco da glória, porque afinal de contas ele é uma parte do corpo de Cristo. Além do que, os cristãos valorizavam muito o corpo inclusive ele haveria de passar por uma ressurreição, nós cremos que ele passará por uma ressurreição, onde passará também por uma glorificação. Então o conceito da igreja como corpo de Cristo e também essa passagem de Eliseu, dos ossos dele, que são tocados por aquele corpo morto e então aquela pessoa ressuscita, são textos que são evocados para tentar justificar essa valorização exacerbada dos ossos, das relíquias, de tudo aquilo que diz respeito aos santos, aos mártires. Como eu disse, houve uma crítica contundente quando isso começou a essas práticas, porém, isso foi com o tempo sendo suavizado por uma razão muito simples, porque esse tipo de prática acabou atraindo muitos pagãos ao cristianismo. O senhor falou quarto século, então Constantino tem a ver com esse contexto todo de idolatria na igreja cristã? Na verdade, Constantino não tem nada a ver com isso. O que ocorre é, entre os próprios cristãos, logo após o fim da perseguição aos cristãos, alguns dentre o povo cristão começam a venerar, a cultuar, de certa forma, os mártires do passado, aqueles que haviam morrido por amor de Cristo na época da perseguição. E essa veneração, ela vai crescendo. E como eu disse, no começo ela é rebatida pelos pais da igreja, escritores eclesiásticos, mas depois a coisa começa a se assentar, começa a haver uma certa condescendência, tolerância com isso, justamente porque nós temos pagãos que começam a abraçar o cristianismo por causa desse tipo de prática, porque eles são atraídos por essa supersticiosidade, por essa coisa das relíquias dos santos que
operam milagres, que trazem curas. E isso acaba atraindo o povo pagão, mais crédulo, acaba sendo levado a isso. E muitos dentro da igreja começam a tolerar isso e começam a tentar encontrar justificativas teológicas para isso. Nessa época também começa a surgir a oração por aqueles que morreram, a oração pelos mortos. Tudo isso começa a surgir nessa época. Agora, o que vai realmente, Edilberto, fazer com que a coisa seja catalisada é quando vem a queda do Império Romano. E aí nós temos a igreja diante dos bárbaros e o desafio de evangelizar os bárbaros e ganhá-los para Cristo. E aí nesse processo de cristianização dos pagãos, mais especificamente dos bárbaros, a igreja também começa a se paganizar um pouco. Há um sincretismo que vai acontecendo. A igreja, ao cristianizar os pagãos, começa a paganizar um pouco o cristianismo. Né? Elementos da liturgia, do culto cristão começam a serem exercidos refletindo alguma prática pagã que agora é abraçada, é absorvida, é canibalizada, vamos dizer assim, e cristianizada. Começa a haver uma cristianização de certas práticas pagãs que agora são reorientadas dentro de uma perspectiva cristã. E isso vai ocorrendo paulatinamente durante o início da Idade Média. Na Alta Idade Média, principalmente, a coisa é forte. E aí, quando já chega ali no final da Alta Idade Média, início da Baixa Idade Média, já o final da Idade Média, a coisa já está cristalizada, já está consumada. Mas lembremos, isso é pouco falado, que no 8º século, por exemplo, da era cristã, houve embates em torno desse assunto. Muita gente ainda era contra, por exemplo, o uso de imagens para adoração, a veneração de santos, essa coisa toda. Culto a Maria também. Havia conflitos nesse sentido. Houve até guerra mesmo. Gente morreu. E até a morte de pessoas que eram a favor dessas práticas foi usada naquela época, estamos falando do 8º século, porque eles, simplesmente por serem contrários, foram mortos por um certo imperador ali daquela época, e isso pegou muito mal para a imagem daquele imperador, que matou-os apenas por causa disso, dessa dissidência, dos protestos deles que eram a favor dessa prática e aquele imperador era contra, né? E começou então a crescer dentro da igreja a aceitação maior a isso. Mas você tinha até o 8º século bispos que eram contrários, outros que eram a favor. Alguns imperadores que assumiam eram a favor, outros eram contrários, né? E você tem um concílio que condena a adoração a ídolos e culto ao santo, você tem logo outro em seguida que resgata, e até que a coisa chega ao 9º século, finalmente se cristalizando, sendo definida e sendo liberada então a adoração aos santos, o culto às imagens, inclusive com genuflexão, com o uso de velas. Tudo isso chega à sua aprovação definitiva no século IX da era cristã. Mas isso liberado não biblicamente, né? Não biblicamente, é a igreja... A instituição ali. A instituição, a igreja, acaba aceitando isso e normatizando isso como doutrina, inclusive. Mas veja que a coisa não foi simples. Tem gente que pensa que isso aconteceu assim rapidamente. Não, isso foi uma construção de séculos. Começa ali no 4º século e vai crescendo. Temos ainda as discussões em torno de Maria, que começam ali no 5º século. As coleridianas, que eram um grupo de mulheres gnósticas que começaram a cultuar Maria, né? E a igreja na época combateu isso, mas depois, mais à frente, o culto a Maria começou a ser aceito entre muitos cristãos, né? Você vai ter Pulquéria no 5º século, a rainha Pulquéria, que vai pegar esse culto underground a Maria e vai trazê-lo à tona como algo oficial, apoiado por ela, pela imperatriz. Enfim, a coisa vai se desenvolvendo com o passar dos anos, dos séculos, né? E quando você chega ali no 9º século já está definido. Agora, aquilo que era uma prática de uma grande parte da igreja, alguns não
aceitavam isso, mas uma grande parte aceitava, acaba sendo agora normatizado como doutrina, como algo aceito oficialmente pela igreja cristã. A igreja daquela época era a igreja católica, era a igreja que existia. E a gente não pode também esquecer o seguinte, Edilberto, que a igreja católica teve seus erros, né? Nós não concordamos com muitas práticas dela. Mas a igreja que havia naquela época era ela. E a gente sabe que apesar dessas falhas dela, desses erros, Deus nunca deixou de operar em época nenhuma da história da igreja, né? Nós encontramos muitas pessoas que não concordavam com isso. Inclusive nós temos os chamados pré-reformadores. Os grupos pré-reformadores dessa época que não concordavam com isso. Nós temos também aqueles grupos que tentavam reformar a igreja nesse período, né? E a coisa depois vai culminar na Reforma Protestante já no início da Era Moderna. Já nós vamos voltar, pastor Silas, falando a respeito do Antigo Testamento, dos mandamentos do Senhor, dos quais 2 falam sobre não ter imagens de esculturas diante da presença do Senhor, e o primeiro fala de não adorar outros deuses. Sim. Porque nós falamos agora da era cristã, mas nós vamos ao Antigo Testamento já no próximo bloco. A você, amigo, irmão internauta, já nós estamos de volta com o seu Teologia em Foco. De volta com seu programa Teologia em Foco, entrevistando o pastor Silas Daniel, editor-chefe do setor de jornalismo da CPAD. Estamos falando sobre idolatria. Pastor Silas, no bloco anterior, no finalzinho do bloco, falei que nós voltaríamos falando sobre o Antigo Testamento. Nos mandamentos que o Senhor deu ao povo através de Moisés, o Senhor diz que não é para ter imagem e escultura, mas inicialmente ele diz não para ter outros deuses diante dele. Não parece ser assim uma espécie de contradição quando o Senhor diz que não é para ter imagem de escultura, não se fabricar imagens de escultura? E lá na frente o Senhor, quando do estabelecimento do tabernáculo e posteriormente do templo, ele diz para que sejam fabricados elementos ou símbolos que dão a ideia de que se contradiz. Por exemplo, as figuras dos anjos. Sim. Também tem o propiciatório, que tem os anjos ali. Como é que se explica essa situação? Não parece ser contraditório? Essa é uma excelente pergunta, Gilberto. Para que a gente possa entender esse assunto, a gente precisa voltar para o texto, né? Se nós formos lá para Êxodo capítulo número 20, nós vamos encontrar Deus dizendo o seguinte, o versículo 3 diz, não terás outros deuses diante de mim. O versículo 4, então, que é esse que você acabou de frisar, diz, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Se você para apenas nesse versículo, se você apenas olha para ele sem ler o que vem na sequência, parece até que esse texto está proibindo de forma total, geral, o fabrico de qualquer tipo de coisa que se assemelhe a uma pessoa, a um animal, sei lá, a qualquer coisa que exista debaixo da terra. Seria uma espécie de privação artística. Privação artística. Expressão total, artística. Total. Seria a privação total. Artística e imagética, na verdade, sim, né? De imagens, isso. Sim, de imagens. Privação total da área artística. Porém, quando você lê o versículo seguinte, aí você percebe que, na verdade, isso tem um propósito. Veja o que diz o texto na sequência. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Bem, veja que essa proibição, ela tem um propósito específico. O propósito é justamente impedir, proibir que o povo se assemelhe aos povos vizinhos, os povos pagãos, adorando
imagens de escultura, adorando outros deuses, atribuindo a esses fabricos algum valor espiritual, alguma honra espiritual, atribuindo àquela escultura, àquele elemento de toque, algum poder sobrenatural, enfim. O objetivo era esse era o propósito. Deus aqui não estava proibindo qualquer atividade artística. Tanto é que no capítulo 25, como você mesmo lembrou, 5 capítulos depois, ele vai mandar construir o tabernáculo, né? E no tabernáculo você tem a tampa do propiciatório com aqueles 2 querubins, né? Ora, seria uma contradição realmente se Deus estivesse proibindo de forma geral o fabrico de qualquer imagem, de qualquer coisa que exista ou que a mente humana possa conceber. Veja, o objetivo daqueles querubins estarem ali era fazer com que as pessoas se prostrassem diante daqueles querubins para que eles fossem adorados? Não. O objetivo não era esse. Inclusive devemos nos lembrar que 10 capítulos depois, o capítulo 35, você vê até Deus abençoando o trabalho artístico, quando a Bíblia nos diz que Bezalel e Aholiabe foram cheios do Espírito Santo para produzir todo tipo de arte que era necessária para a construção do tabernáculo. Veja que Deus, inclusive, derramou a sua graça, o seu Espírito sobre aqueles homens, dando-lhes sabedoria, habilidade, para que eles pudessem fazer aquele trabalho magnífico que eles fizeram. Então, Deus abençoa o trabalho artístico, inclusive o seu Espírito até inspira servos dele a usar o seu talento artístico para a glória de Deus. A questão é o objetivo da coisa. O objetivo da coisa. Por exemplo, se eu tirar uma foto lá da minha esposa e da minha filha e colocar na minha carteira, isso não tem nenhum problema. Agora, se eu começar a atribuir aquela foto da minha esposa, da minha filha, alguma coisa... Poder místico? Exatamente. Algum poder místico, divino, sobrenatural, começar a venerar, adorar aquela imagem ali, aquela foto já ganha um outro sentido. Entendeu? E além do mais, aqueles querubins não estavam ali para adoração. Eles estavam ali com outro objetivo. Pastor Silas, e como é que a gente entende, por exemplo, os seguidores da Igreja Romana dizem, sobretudo os sacerdotes, quando vão argumentar a razão de se ter imagens de esculturas em seus templos e tal, em seus cultos, eles dizem que usam o argumento desses elementos do santuário, do tabernáculo e também do templo. Dizem que o que eles têm assemelha-se ao que se tinha no tabernáculo e no templo. A pergunta é isso mesmo ou é um argumento meio que furado? O contexto da Igreja Romana a respeito do uso desses elementos equipara-se ou não? O contexto não é o mesmo. O contexto claramente é outro. Inclusive, a própria Igreja Católica usa a expressão culto aos santos, quando não havia aquele culto aos querubins. Vamos para outra passagem do Antigo Testamento. Nós encontramos no livro de Números um momento em que Deus, como castigo, devido à rebelião do povo, permite que algumas serpentes do deserto piquem alguns daqueles judeus ali no deserto, e eles começam então a morrer. E aí eles reconhecem que aquilo estava acontecendo sob a permissão de Deus, como juízo sobre eles por causa da sua rebelião, por causa dos seus pecados. Então eles se voltam para Moisés e dizem que estão arrependidos e pedem que Moisés interceda diante de Deus por eles. Então Moisés o faz e Deus lhe dá a seguinte orientação: que ele fizesse uma serpente de bronze. Parece também de novo mais uma contradição. Parece, né? Pois bem, vamos lá. Faz a serpente de bronze e pendura ela numa haste. Aquela serpente de bronze, ela ali simboliza Jesus, porque a serpente representa o pecado, porque a serpente está lá na queda, em Gênesis capítulo 3. Ela é possuída pelo maligno para tentar Eva e, consequentemente, levá-la a conduzir Adão também à queda. Então, a serpente, ela representa o pecado.
a rebelião contra Deus. E o bronze representa a humanidade. Não vamos entrar aqui em detalhes de tipologia bíblica, mas nós temos vários textos na Bíblia que indicam, evidenciam que o bronze e o cobre representam a humanidade. Veja, aquela serpente de bronze foi pendurada numa haste de madeira. Nós temos então Jesus, que se fez homem, cobre o bronze, pendurado no madeiro, e que se fez pecado por nós. Então veja o simbolismo. Inclusive, isso é evocado no Novo Testamento, lá no Evangelho de João. Assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, assim também, quando eu for levantado, atrairei muitos a mim. Então veja, aquela serpente do deserto representava Jesus, apontava para ele. Mas vamos lá, eles então olham para aquela serpente no deserto e são curados. Sendo que aquela serpente, ela não estava sendo adorada. Não tinha nenhum culto, nenhuma adoração a ela. Não tinha nenhuma veneração a ela. E ela foi depois esquecida. Sendo que séculos depois, na época do rei Ezequias, alguém encontra lá aquela serpente de bronze e começa, por causa da história dela, a adorar, a prestar culto, a venerar essa serpente de bronze. E o que é que faz o rei Ezequias depois? O texto bíblico nos diz, vamos ver aqui, é o segundo livro dos Reis, capítulo de número 18, nos diz o seguinte, a partir do verso 3, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas. Está falando o texto bíblico sobre Ezequias, o rei Ezequias, rei de Judá. E deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, por conta até aquele dia, quer dizer, a coisa não tinha começado exatamente na época dele, tinha começado um pouco antes, mas começou em algum momento, depois, posterior, àquele episódio de Moisés no deserto com o povo. Por conta até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Veja, estavam adorando aquela serpente de bronze. Ou seja, o uso dela, lá em Números, naquele episódio, não era adorativo, não era venerativo, não era de culto. Mas quando a coisa passou a ter o propósito de culto, foi destruído. Percebe? Então, quando a coisa não tem o propósito de culto, é o que nos mostra o texto de Êxodo capítulo 20. Quando não tem o propósito de culto, então não está enquadrado naquela proibição divina. Mas quando ganha o propósito de culto, aí sim. Então nós temos, por exemplo, a iconografia, representações gráficas dos apóstolos, desenhos nesse sentido. Não há problema. O problema é quando a pessoa começa a venerar isso. Claro que no meio protestante, devido justamente a esse receio de que se você usasse alguma imagem, alguma coisa que remetesse aos apóstolos, aquela coisa toda, o próprio povo já tem uma cultura supersticiosa, poderia de repente começar a voltar ao velho hábito de venerar, né, imagens. Então, muitos ramos do protestantismo fizeram uma coisa radical, arrancaram todo tipo de representação gráfica, né? Então, isso é muito comum em vários ramos do protestantismo. Já outros ramos não, você tem lá as representações gráficas, sendo que ninguém fica lá genuflexo diante daquela figura, nem tem uma relação adorativa com nada daquilo ali, né? Porque nós entendemos, à luz do texto bíblico, que isso sim se enquadra naquilo que o texto bíblico diz sobre a adoração a imagens. Agora, você tem outros ramos que preferem assim, eliminar totalmente, né? Eliminar totalmente isso. Inclusive, na Assembleia de Deus, por exemplo, nós temos essa linha, né? Não só a Assembleia de Deus, outros ramos do cristianismo tradicional, protestantismo tradicional tem esse entendimento, essa prática também. Você vê que a igreja é limpa ali, né? Não tem nenhuma representação gráfica de Cristo, dos apóstolos, de nada, justamente para evitar esse tipo de coisa. Inclusive, é uma curiosidade, eu quando escrevi o livro História da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, eu reproduzi ali
sobre uma convenção que ocorreu na década de 30, um debate que houve entre os pioneiros pentecostais, missionários e pastores brasileiros, ali na década de 30, sobre essa questão. E aí eles disseram, poxa, por que nós não usamos representações gráficas como outros ramos tradicionais do protestantismo usam? E aí essa questão acabou sendo encaminhada no sentido de evitar esse tipo de coisa. E o argumento usado foi justamente isso. Como o nosso povo aqui no Brasil é muito supersticioso, tendente à idolatria, porque é um país católico e tem essa prática do culto às imagens, então, se a gente permitir alguma representação gráfica, pode ser que o povo, então, volte à idolatria. Né? Porque as pessoas que faziam parte da Assembleia de Deus eram, em sua esmagadora maioria, pessoas que antes estavam no catolicismo e tinham vindo do catolicismo para Cristo. Né? Hoje em dia, uma grande parte são pessoas que nasceram no Evangelho. Né? Mas naquele início, então, a quase totalidade, a esmagadora maioria, não era de pessoas nascidas do Evangelho. Tinha já os primeiros crentes ali jovens, né, nascidos do Evangelho, a igreja começou em 1911, né? Mas a maioria esmagadora, quase a totalidade, na verdade, era de gente que havia sido ganha do catolicismo para o protestantismo, para a Assembleia de Deus. Então é óbvio que se tinha esse cuidado e por isso se proibiu. Né? E a Assembleia de Deus tem seguido essa linha. Você ainda vê algumas representações gráficas em uma igreja ou outra, mas a maioria das Assembleias de Deus não segue esse uso. Nós vamos para mais um breve intervalo. A conversa está muito boa, muito agradável. Inclusive, teríamos inúmeras outras perguntas. Nós vamos nos ater àquelas que observamos que dá para extrair o máximo de informação possível. A você, amigo, irmão internauta, já nós estamos de volta com o seu Teologia em Foco. Quer um estudo completo e profundo das Sagradas Escrituras? Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Principais recursos: com cerca de 15.000 notas de estudo, estudos de palavras, fotos, linhas do tempo, mapas, inúmeros artigos. Holman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Adquira agora mesmo na livraria mais próxima de você. Mais um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu Teologia em Foco e eu te pergunto, você tem ídolos? Você adora imagens de escultura? Você é fã de alguém e tem alguém como o seu referencial, inclusive considerando como um ente da divindade? É sobre isso que nós estamos falando aqui neste programa de hoje com o pastor Silas Daniel. Pastor Silas, o senhor citou no bloco anterior, dizendo que se ter imagem de qualquer que seja a manifestação artística, não é exatamente um canal aberto para adoração. O ter não significa nada se não se adora. Mas a questão é, há quem diga que o uso desses ícones ou desses elementos são para veneração e não para adoração. Existem níveis de prostração, de rendição a essas imagens ou esses ícones de imagem de escultura de idolatria? Como é que se entende? Veneração e adoração, tem distinção? Na verdade, essa distinção entre veneração e adoração é furada, para usar um termo popular. Mas antes de a gente entrar nesse ponto, só deixando claro uma coisa que eu falei que você frisa na pergunta. Quando a gente fala que não tem problema de você ter alguma representação gráfica, contanto que não tem uma relação adorativa, né, de veneração com aquela representação gráfica, estou falando, por exemplo, de casos como você, na sua casa, ter um quadro de um episódio bíblico. A Arca de Noé, muita gente tem. A Arca de Noé, a pesca milagrosa, Daniel na cova dos leões, e Daniel está lá com os leões em volta dele, isso não tem problema nenhum. Representações gráficas que temos nas igrejas, de episódios bíblicos,
Isso não tem problema. Até mesmo você ter esculturas ali, imagens, nós não temos essa prática. Na Assembleia de Deus, como eu disse, nós resolvemos não ter essa prática de forma nenhuma. Mas você tem algumas igrejas que fazem lá suas homenagens, e tem uma escultura, um busto, enfim, de pessoas assim que estão sendo prezadas pelo que eles foram, tal. Mas você não encontra gente fazendo orações àquele busto, colocando velhinha ali e tal. Tem irmãos que são totalmente contra isso, eu até entendo, por causa do perigo que há de algumas pessoas olharem para aqueles bustos daqueles heróis cristãos da história, às vezes heróis da sua denominação, né? Heróis protestantes, e olharem para eles de uma forma meio adorativa, né? Aquela coisa de veneração religiosa. Realmente há esse risco, né? Mas o objetivo pelo qual aquilo ali foi feito não era esse, né? Não é o mesmo objetivo de uma escultura católica de um santo, aquela coisa toda. Não era esse, e pelo que eu sei, os protestantes de forma geral, a maioria esmagadora, pelo menos podemos dizer, não tem esse tipo de relação com aquele tipo de homenagem que é feita. Mas parte dos católicos também dizem isso. Dizem que o que se tem lá... O que eles dizem, na verdade, é que temos níveis de culto. Eles chamam de culto. Eles chamam culto a Maria, culto aos santos e culto a Deus. Eles chamam de culto. Eles apenas dizem que são 3 níveis diferentes de culto. E que, como o culto a Deus é a adoração máxima, então eles não estão adorando, estão, na verdade, venerando. Seria uma coisa que estaria abaixo da adoração que é dada a Deus, né? Inclusive, eles têm termos que eles usam no grego para isso, que são definidos a partir do 9º século. Como eu disse, teve aquela discussão, aqueles concílios, aquelas brigas, morreu até gente. Quando chega no 9º século, então eles definem numa última reunião, no último conclave sobre esse assunto, que seria permitida a veneração dos santos, das imagens, inclusive com uso de velas, genuflexão e tudo mais. Isso tudo é colocado, é descrito na decisão. E o que é que eles colocam lá? Eles colocam uma distinção. Eles dizem que existe a latria, adulia e perdulia. A latria é a adoração a Deus. Por isso que eles dizem que não existe idolatria, não existe mariolatria, porque latria é o tipo de honra que você dá apenas a Deus, né? Os outros são dulia. E o que é hiperdulia? Hiperdulia é o culto a Maria. O culto a Maria é uma dulia hiper, é uma hiperdulia. Veja que eles colocam 3 níveis, portanto: dulia, culto aos santos; hiperdulia, culto a Maria; e latria, culto a Deus. Quando, na verdade, o texto bíblico nos deixa claro que Deus é contra você dar glória e louvor a outro que não seja Ele. A gente diz que há idolatria não só quando a pessoa deixa de adorar a Deus para adorar um outro ente. A gente diz que a idolatria também quando a glória de Deus é dividida, quando a adoração é dividida. Por mais que você diga assim, olha, a minha adoração é maior a Deus em relação aos outros é inferior, você de alguma forma está dividindo tanto é que a glória. Tanto é que a Bíblia diz, ninguém pode amar a 2 senhores, porque há de amar um e aborrecer o outro. Ninguém pode amar a Deus e a Mamon. Isso é Mateus 6,24, Sermão da Montanha. Mas tem uma coisa interessantíssima nessa passagem, sabe qual é? É que eles usam esse termo para dizer que não são a mesma relação, né? A relação que há no culto a Deus não é a mesma relação que há no culto aos santos, né? Sendo que o termo dulia aparece na Bíblia ao lado do termo latria, sendo usados para se referir ao culto a Deus. Por exemplo, você acabou de citar um texto, Mateus 6,24, quando Jesus disse, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Sabe qual é o termo que aparece lá? Não é latria, é dulia. E você encontra outras passagens da Bíblia, há várias passagens em que isso ocorre. Em Romanos, em Atos dos Apóstolos, nas epístolas de Paulo, em que o termo dulia aparece relacionado a culto a Deus. O termo latria também aparece, e o termo dulia também. Não há essa distinção
entre esses termos. Ok? Aliás, o termo dulia, ele também significa submissão, servidão, submissão, que é algo também que está implícito no termo latria. Né? A gente não vai entrar aqui nesses detalhes aí dos termos, porque isso exigiria, inclusive, mais tempo aqui do programa, e o programa tem um tempo exíguo, curto, né? Mas o que a gente pode dizer, de forma geral, sobre esse assunto é que trata-se de um truque, na verdade, né? Porque essa diferença semântica aí, na verdade, é uma ginástica que eles fazem, dando nó em pingo d'água para tentar justificar uma relação que não deve haver. Uma coisa é você honrar, respeitar os santos. Outra coisa é você cultuar os santos. Inclusive dirigir pedidos a eles. Dirigir pedidos a eles, orações a eles. Aquilo que Jesus fala aos seus discípulos, que é algo aplicado para todos os servos de Deus, é que se nós nos dirigirmos a Deus pedindo alguma coisa, no nome de Jesus, né, Ele vai nos atender. O nome de Jesus significa na autoridade de Jesus, ou seja, em conformidade com Jesus. Claro que você nunca vai pedir a Deus algo que vai contra a vontade dele. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 14, diz que ele nos atende tudo aquilo que está dentro da vontade dele. Então, quando você ora em nome de Jesus, não significa só que você está se baseando nos méritos de Cristo para poder se dirigir a Deus pedindo aquela coisa, mas que aquilo que você está pedindo também está em conformidade com Cristo. Né? Como diz Romanos capítulo 8, versículo de número 32, se não me falha a memória. Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quando você lê esse versículo de primeira, parece que ele está dizendo que qualquer coisa que você pedir a Deus, ele vai te dar. Porque se Deus te deu Jesus, e Jesus é Deus encarnado, então Deus se deu na pessoa bendita de Jesus, porque Jesus era o próprio Deus encarnado. E não existe nada nem ninguém maior do que Jesus. Então como ele não vai me dar as outras coisas se quem fez mais pode fazer menos? Né? É um princípio do direito, quem fez mais pode fazer menos. Sendo que, não só do direito, é um princípio lógico acima de tudo, antes de tudo. Só que veja como o texto diz: aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ou seja, Deus vai dar a você todas as coisas que podem vir com Cristo, coadunados com Cristo, em conformidade com Cristo. Essa questão de dulia, hiperdulia, idolatria, me vem à mente agora uma pergunta relacionada ao que no meio cristão evangélico às vezes acontece. A gente vê que algumas pessoas meio que idolatram determinadas personalidades no contexto, sejam pregadores, celebridades. Cantores. Inclusive utilizam expressões do tipo: fulano é meu ídolo, eu sou fã. Não seria uma espécie também de idolatria, pastor? E como é que a pessoa que recebe este feedback ou esta adoração deve tratar? E a pessoa que se porta ao outro adorando, no nosso contexto cristão evangélico, se é que tanto batemos nessa questão de idolatria, como é que se trata essa questão toda? No meio evangélico, infelizmente, há muita idolatria. Hoje até mais do que antes, porque devido ao poder da mídia, e os evangélicos de forma geral nas últimas décadas começaram a usar mais da mídia, né, para a apresentação do seu conteúdo, e aí aquelas pessoas que se destacam do meio evangélico, elas acabam ganhando uma exposição maior, e todo tipo de exposição maior acaba provocando, de certa forma, também idolatria. Né? Não estou dizendo que você agora vai se expor menos, divulgar menos o seu trabalho, porque isso pode gerar idolatria. Não é isso. O problema não está em você expor ou apresentar o seu trabalho. O problema está, se você, ao fazê-lo, você alimenta, fomenta alguma relação venerativa das pessoas que admiram o teu trabalho com você, né? E a reação que essas pessoas têm equivocada com você por admirarem você, o seu trabalho, enfim. Então, isso também é um problema no meio evangélico. É importante você tocar nisso, porque quando a gente fala sobre idolatria, às vezes as pessoas olham só para a questão da idolatria no catolicismo, idolatria em outras religiões, e não olham para esse pecado dentro da igreja. Outra coisa, a Bíblia fala também que a rebelião também é como um pecado de idolatria, né?
de feitiçaria e de idolatria. O texto diz que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria e de idolatria. Por quê? Porque rebelião fala de disputa, de emulação, não é? E isso evoca o quê? Isso lembra o quê? Isso lembra Lúcifer, que quis chegar ao nível de Deus, assentar-se no trono como ele, não é? Então, essa coisa das rixas, das disputas, das guerras, isso também é idolatria. No caso aí, você tem o ego, né? Então você tem essa egolatria, esse egocentrismo, que é uma espécie de idolatria. Você tem também aquela idolatria que vem justamente daquela pessoa que admira outra, né? Quando um crente começa a olhar para aquele cantor, para aquele pregador, para aquela personalidade, aquela celebridade do meio evangélico, como o único canal de Deus da mensagem revelada. Tem gente que considera por exemplo, ao ponto de que se aquela pessoa inclusive cair, encontrar um erro, um pecado dela, ele se desvia, né? Quando a Bíblia diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Veja o que Paulo está dizendo. Vocês devem me imitar enquanto eu estou imitando Cristo. Se eu deixar de imitar a Cristo, deixe de me imitar. É como diz em Gálatas capítulo 1. Esse texto que eu acabei de citar agora é Coríntios, mas ele diz lá em Gálatas capítulo 1. Se um anjo do céu aparecer aqui pregando outro evangelho, ou se eu mesmo, Paulo, chegar pregando outro evangelho, seja anátema. Né? Então, por mais que você admire uma pessoa e ela seja um exemplo em várias áreas na vida cristã, tem uma vida inspiradora, testemunhos que nos inspiram, isso é bênção. Coisas boas que Deus faz devem ser divulgadas e bons exemplos devem ser seguidos, mas sempre o nosso exemplo mor é Jesus. Né? Nunca nós devemos colocar nada nem ninguém como o exemplo maior, o padrão maior a ser seguido. Né? O padrão maior é Jesus, ele é o nosso padrão, ele é o alvo. Né? Então os outros apenas nos servem de inspiração. Enquanto eles estão imitando Cristo e sendo exemplos nesse sentido, nós devemos seguir os seus exemplos. Mas quando eles se distanciam daquilo que a palavra de Deus diz, então nós não devemos imitá-los. Pelo contrário, devemos reprovar essas atitudes de desvio deles em relação àquilo que a palavra de Deus determina. Então veja bem, se por exemplo você vai para um culto em que para você o mais importante no culto é aquele cantor ou aquele pregador, você não consegue nem se concentrar no culto, porque a tua atenção está voltada para aquela pessoa. O teu foco está naquela pessoa. Ou quando a própria pessoa que está ali no púlpito acaba transformando aquele culto num show. Né? O show no sentido mundano que eu estou falando, né? A palavra show significa apresentação. Eu estou usando aqui no sentido mundano, com a conotação mundana, não no sentido de uma mera apresentação. Né? O púlpito se torna um palco para o homem. Né? O homem ali é a coisa mais importante. Né? E quando a pessoa ali é vista como a coisa mais importante do culto, ao ponto de eu não quero nem saber o que vai acontecer no culto, as outras partes do culto, eu quero só aquilo ali. Então você está com um problema, meu amigo, você está com um problema de idolatria. Né? E a pessoa que está ali, que está ministrando, também tem que ser atenta a isso. De perceber isso e com jeito, claro, porque pode você até ter um efeito não desejado de, ao repreender, a forma como você repreende, afastar a pessoa na verdade de Deus. Por quê? O que acontece? A Bíblia nos manda repreender, mas repreender com amor. Às vezes você é mais duro na repreensão, mas mesmo essa repreensão mais dura, você tem que fazê-la debaixo da graça de Deus, da unção de Deus. Às vezes realmente é preciso uma repreensão mais forte. Mas essas repreensões, de forma geral, elas têm que ser dadas num tom firme, mas, acima de tudo, na tônica, no tom do amor. Isso sempre deve ser a tônica na repreensão. Para que a pessoa desperte, olha, eu agradeço a vocês pelo carinho de vocês, olha, depois do culto a gente pode tirar fotos, a gente pode conversar. E nesse momento agora é culto a Deus, entendeu? Agora, eu gostaria que vocês, nesse momento,
voltar suas atenções para Deus, porque Ele é o centro do culto, Ele é a coisa mais importante. É uma atitude que tem que partir também daquela pessoa que é alvo de toda essa admiração, né? E nós temos visto gente que entende isso e sabe separar isso. Mas tem outros que acabam não fazendo isso e acabam alimentando essa idolatria. A pessoa que passa, por exemplo, o dia pesquisando na internet sobre a vida daquela pessoa, a coisa mais importante é saber como vai aquela pessoa, quer saber tudo sobre a vida dela, só pensa ali naquela pessoa. É uma coisa assim, doentia. Isso é idolatria. Isso é idolatria, isso é pecado. O centro da nossa vida tem que ser Jesus, a nossa obsessão tem que ser Jesus, né? Pois é, pastor, nós passaríamos o dia inteiro falando disso, principalmente chegando a esse ponto, né? Que é falar a respeito da adoração ao Senhor, do que tem que ser tributado a Ele, sim, como deve ser a adoração. Dará um outro programa, quem sabe, numa próxima oportunidade. Mas louvo a Deus por sua vida, pelas respostas dadas às perguntas sobre idolatria. Que Deus continue abençoando seu ministério, sua vida familiar e todo o seu trabalho aqui na CPAD. Amém. Deus abençoe você também, Edilberto, que brilhantemente conduz esse programa Teologia em Foco. Deus abençoe vocês e fazem parte da audiência desse abençoado programa, e que você não permita de forma alguma que a idolatria tenha espaço no seu coração, porque a adoração somente a Deus. Quero terminar com Apocalipse capítulo 22. Quando João fica extasiado diante daquela revelação extraordinária que teve do Apocalipse, né? Vendo o desdobramento do final dos tempos. Ali ele assistiu de camarote na primeira fila o avant-première, ou seja, o resumo de tudo aquilo ali que vai acontecer. E aí, quando ele termina de ver tudo aquilo ali, ele está do lado do anjo que o acompanhou naquele percurso. E ele então, extasiado, se prostra diante daquele anjo para adorá-lo. E o que é que o anjo diz? Não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas. Adora a Deus. Ou seja, não só anjos não devem ser adorados, mas também profetas, apóstolos. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, adora a Deus. Amém? A nossa adoração é somente a Deus. O resumo do programa de hoje é este: a Deus toda honra, glória, louvor e exaltação. A você que gostou deste conteúdo, curta, compartilhe e comente. Também lembre-se de inscrever-se em nosso canal e assinar as notificações para receber informações de novos conteúdos. Jamais esqueça disso. Deus é todo-poderoso. A Ele e apenas a Ele toda honra, glória, louvor e adoração. A paz do Senhor a todos.